bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Neste vídeo eu venho-vos mostrar como é que eu vou fazer o eyeliner. Sim, ainda há muitas meninas que não conseguem fazer e por isso mesmo eu venho-vos ensinar da maneira como eu faço e da maneira muito simples para que vocês consigam aprender. Por isso, para que consigas aprender e comeces a fazer o teu próprio eyeliner, assiste o vídeo até ao fim. Então, para podermos fazer o nosso eyeliner é muito simples. Eu neste momento já tenho a minha pele preparada e deixei o olho para fazer com vocês o eyeliner. Vocês podem optar por fazer o olho simples, apenas só com uma sombra. Eu vou fazer com pelo menos 2 sombras e depois acrescentar o eyeliner. Por isso, vamos começar. Eu vou começar com este pincel, que é um pincel de esfumar. Portanto, eu vou começar por uma sombra muito clarinha. Não precisa ser do meu tom de pele, porque eu antes, quando apliquei a base, estive a fazer também a aplicação a base no olho e do corretor, e neste momento eu já selei para que ela não comece a criar umas dobras e depois quando aplicar a sombra irá ficar tudo muito carcolado e não é isso que nós queremos. Portanto, eu já coloquei essa sombra para selar a base e o corretor e agora vou passar para um tom mais claro do que a primeira sombra que eu coloquei. Portanto, eu vou colocar um castanho, neste caso é mais um bege, portanto eu vou aplicar este tom clarinho em ambos os olhos e ao mesmo tempo para que desta forma os dois fiquem o mais parecido possível. Portanto, eu começo sempre com a sombra aqui no canto exterior e só depois é que levo para cima, em movimentos de vai e vem e circulares, para que a sombra esfume. Não ficar aqui, nós colocamos a sombra e ela vai ficar com marcas, nós não queremos isso. Nós queremos que a sombra fique esfumada. Porque quando passamos para outro tom mais escuro, não se nota a diferença para o tom mais claro. Portanto, primeira sombra aplicada. E agora vou passar para um tom um pouco mais escuro. Neste caso, vocês podem optar por um tom que vocês quiserem. Podem ser um bordeaux, um rosa, um cor de laranja, um castanho. Pode ser a cor que vocês quiserem. Tem que ser um bocadinho mais escura do que a anterior. Vou colocar aqui um laranja. Vou começar a aplicar da mesma forma, portanto, canto exterior e depois para o côncavo. Depois de colocado o segundo tom, de forma a que fique tudo esfumado, que não se veja a transição das duas cores que foram aplicadas, não é? Neste caso só aplicámos duas. Fazer o outro olho, exatamente a mesma coisa. Colocamos o pincel aqui e começamos a levar a sombra para o côncavo e começamos a esfumar com movimentos circulares e movimentos de vai e vem. Desta forma a sombra vai ficar muito bem esfumada. Tom de sombra aplicado. Agora com uma cor mais clarinha, irei colocar aqui no canto interno do olho e puxar um bocadinho aqui para a zona de baixo para iluminar aqui o cantinho. Portanto, feito isto, podemos avançar para o eyeliner. Então, eu tenho 2 tipos de eyeliner.
que eu gosto de utilizar. Portanto, eu gosto de utilizar em gel e em caneta. Os que eu tenho são estes. Portanto, este é o de caneta. E ele tem a ponta muito fininha. Portanto, eu gosto deles desta forma. A ponta terá que ser mesmo muito fina, porque só assim é que eu consigo fazer o eyeliner. Há outros tipos de canetas, eu gosto desta. E depois temos em gel. Em gel, que será este assim. Portanto, ele vem dentro de um pote, nesta embalagem. Ele é o eyeliner em gel. E feito isto, vamos começar. Portanto, eu vou fazer um olho com a caneta e outro com o gel, para vocês verem a diferença e para ver qual a vocês vos adapta melhor e conseguirão fazer. Portanto, isto o eyeliner, ele não é muito fácil, eu vou estar aqui a dizer que é uma coisa muito fácil de fazer. Passa a ser muito fácil sim, quando nós praticamos várias vezes, porque eu também errei, eu também fiz muitas vezes mal e ao longo do tempo eu fui fazendo várias vezes, fui tendo persistência e acabei por conseguir fazer. Portanto, ninguém não diga que não consegue fazer, porque toda a gente consegue. Tem que ser persistentes e irem fazendo várias vezes que haverão de lá chegar e fazer bem como hoje em dia eu faço e outras pessoas também que também não conseguiam. Por isso, então eu irei começar com o eyeliner em caneta. Deste lado do rosto eu irei fazer pequenos traços para que desta forma, quando começar a uni-los, eles se encontrarem um risco direito e não um risco torto. Portanto, eu vou começando desta forma. Tentando fazer o risco sempre o mais rente à raiz das pestanas. Depois, eu irei agarrar a caneta assim, virá-la ao contrário e no final, onde terminamos o traço, eu vou colocar o bico da caneta no sítio onde eu quero que comece o meu eyeliner. E depois faço uma puxada para dentro. Então irei fazer desta forma. Vai ficar assim. Como eu quero ainda o risco um pouco maior, então vou fazer da mesma forma e vou ajeitando da maneira como eu gosto de ter o meu eyeliner. Eu vou deixar o meu ficar assim. E ficou feito o eyeliner em caneta. Por isso, eu agora vou começar do outro lado a fazer o eyeliner em gel. Vou fazer exatamente o que fiz com o eyeliner em caneta. Fazendo pequenos traços e só depois no final vou unir. Eu já estou a começar a unir porque a mim dá-me mais jeito de fazer desta forma. Mas se vocês quiserem fazer os tracinhos e depois unirem no final, podem fazê-lo. Ou então, quando fizerem um traço, vão unindo a pouco e pouco, que ele vai ficando certo também. E está o traço feito.
Depois, com o eyeliner em gel, nós iremos fazer um tracinho que vá em direção ao final da sobrancelha. Portanto, nós vamos nos guiar aqui por a linha da água e fazer o finalzinho até ao final da sobrancelha. Portanto, desta forma. E depois é irmos ao final do tracinho que fizemos e puxar para dentro, assim. E agora é só preencher. E ficará assim o eyeliner em gel e em caneta. E o eyeliner está feito. Se houver algum risco fora do sítio que nós não gostamos, também podemos corrigir. Vamos com um bocadinho de corretor de olheiras, com o pincel assim. Vamos ao sítio onde borramos e vamos ajeitar da forma que queremos. Depois, para finalizar o olho, eu venho com a segunda sombra que utilizamos, coloco rente à raiz das pestanas inferiores, até mais ou menos aqui, porque a seguir começa o canto interior do olho e nós aí fizemos a iluminação no outro olho, exatamente a mesma coisa. E pintamos as pestanas. E temos o eyeliner finalizado. E este foi o nosso vídeo aqui no canal. Espero que tenham gostado. Espero que as dicas que vos tenha dado sobre como fazer o eyeliner vos tenha ajudado para que brevemente vocês comecem a fazer os vossos eyeliners. Não é difícil, como já vos disse, basta terem prática, irem fazendo várias vezes que irão conseguir. Qualquer das formas, se tiverem alguma dúvida, podem comentar aqui no canal do YouTube, podem também fazer um envio de uma mensagem para o meu Instagram ou para o meu grupo do Facebook. Eu vou deixar aqui na caixinha de descrição o link para vocês acederem tanto ao grupo como ao meu Instagram. E pronto, é isso. Subscrevam o canal, deixem um like se gostaram do vídeo. E fiquem aí até um próximo vídeo. Beijinhos!